Em 1973, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a primeira edição da Bíblia na linguagem de hoje, o Novo Testamento, endossada pela CNBB como uma tradução fiel aos originais gregos. Seria a primeira vez que os homossexuais apareceriam em uma edição bíblica brasileira como tradução para Malacói e Asseno-Coitai. Agora, também no Brasil, os homossexuais, homens e mulheres, passaram a compor a lista dos injustos, ao lado de ladrões, adúlteros e difamadores. A língua é uma entidade viva, dinâmica, portanto, evolutiva. O estabelecimento de uma terminologia para traduzir a realidade pode nascer do lugar de fala de determinada minoria. Foi assim com a palavra homossexual e sua derivada, homossexualidade, e mais recentemente com as palavras homoafetivo e homoafetividade, cujo uso diz respeito especialmente aos aspectos emocionais e afetivos dos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e aos direitos inerentes a essas relações, como o casamento e a adoção. O golpe militar de 1964 foi precedido por uma série de manifestações populares conhecidas como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Os movimentos surgiram em março daquele ano, consistindo em uma série de manifestações ou marchas organizadas especialmente por entidades femininas e setores do clero. A marcha foi uma resposta ao comício realizado no Rio de Janeiro em 13 de março de 64 pelo presidente João Goulart, ocasião em que anunciou seu programa de reformas de base. A marcha reuniu segmentos da classe média temerosos do suposto perigo comunista e favoráveis à deposição do presidente da República. Tais manifestações contribuíram para impulsionar o golpe militar de abril do mesmo ano. De um modo geral, as igrejas históricas, batista, metodista e presbiteriana, apoiaram o golpe militar. Pequenos grupos dessas denominações, contrários ao militarismo, especialmente os jovens, sofreram retaliações. Muitos foram demitidos de seus cargos e excluídos de suas comunidades sob a alcunha de comunistas e hereges. Alguns foram denunciados, presos e torturados pelo regime. Em abril de 1964, o jornal Brasil Presbiteriano assim referia-se ao golpe militar. Todos os verdadeiros cristãos se regozijaram e estão se regozijando com os resultados da gloriosa Revolução de março-abril. O expurgo de comunistas e seus simpatizantes da administração do nosso querido Brasil. O Supremo Concílio da Igreja precisa encarar este assunto tão sério e importante. Se quiserem ser comunistas, que o sejam, mas renunciem à jurisdição da Igreja e não contaminem o rebanho. É preciso o expurgo. Em 2011, o governo federal brasileiro instituiu a Comissão Nacional da Verdade, CNV, um colegiado designado para apurar violações aos direitos humanos, especialmente no período da ditadura militar. A CNV concluiu que entre as principais violações estavam as rondas policiais sistemáticas para ameaçar e prender travestis, gays e lésbicas. Tal prática de higienização levou ao menos 1.500 pessoas à prisão somente na cidade de São Paulo. Torturas, espancamentos e extorsões eram dirigidas sobretudo a travestis. O advogado e ativista dos direitos humanos, Renan Quinalha, um dos responsáveis pelo relatório da Comissão Estadual da Verdade do Estado de São Paulo, ressalta: embora homofobia e discriminação não tenham sido inventadas pela ditadura e não se possa dizer que houve uma política de extermínio, é nítido que se tratou de uma política de Estado.
Dada a natureza e o grau dessa perseguição e levando em conta o preconceito e a discriminação com uma dimensão institucionalizada, é possível afirmar que a homofobia foi sim uma política de Estado durante a ditadura. As sexualidades dissidentes eram encaradas pelo regime também sob o viés político. Eram vistas como instrumento do movimento comunista internacional para subverter a tradição, os valores da família e da religião cristã. Sob o lema da manutenção da moral e dos bons costumes, a homossexualidade seria um risco à ordem sexual e aos valores éticos, mas também à estabilidade política e à segurança nacional. A Igreja institucional, tanto católica quanto protestante, apresentava visão semelhante. Parte da introdução da Bíblia na linguagem de hoje, mencionada no início deste vídeo, diz: essa tradução foi preparada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que tem como finalidade dar a Bíblia à pátria. Essa tradução não pretende substituir as outras, mas neste século de profundas e rápidas transformações, é necessário que a mais importante mensagem seja apresentada na linguagem do povo. O início dos anos 1980 foi surpreendido com o surgimento da pandemia da AIDS, à época chamada pejorativamente de peste ou câncer gay. A homotransfobia estrutural naturalizou-se ainda mais entre a sociedade brasileira e a doença passou a ser interpretada como castigo divino. A partir de então, o uso da palavra homossexuais na Bíblia se intensificou, como comprovam as seguintes traduções. Editores, tradutores e autores cristãos fundamentalistas apropriaram-se indevidamente de uma terminologia consagrada, nascida de lutas e resistência, e a inseriram nas páginas das Escrituras. Fazem uso não apenas teológico, mas político, de uma nomenclatura criada e estabelecida pelos movimentos pró-homossexuais contra os próprios homossexuais. Valendo-se da autoridade bíblica, potencializam a homofobia religiosa. Não encontrando nas Escrituras condenação específica à homossexualidade, é preciso, portanto, alterar o texto sagrado a fim de que este esteja em consonância com crenças religiosas e valores tradicionais, normalmente discriminatórios e excludentes. Fique atento às nossas dicas de leitura. História do movimento LGBT no Brasil, Alameda Editora. Ditadura e Homossexualidades, organizado por James N. Green e Renan Quinalha. Gostou do nosso conteúdo? Curta e compartilhe. Deseja sugerir temas para o canal? Use o espaço dos comentários. Quer ficar por dentro dos novos assuntos? Siga-nos em nossas redes sociais. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho.